Boa noite a todo mundo. Bora compartilhar a live, que hoje é com um cara incrível. Nada mais, nada menos que Marcelo Rodrigues. Então conecta aí, que hoje vai ser explosão. Boa noite a todo mundo. Tô convidando os amigos nesse momento, clicando aqui no aviãozinho e compartilhando o conteúdo dessa live. Então sugiro que você faça o mesmo. Boa noite a todo mundo. Entrei um pouquinho mais cedo aqui. Marcelão já tá na área, cara, pontual. Horário britânico. Vou chamar ele aqui e a gente já vai começar. Começamos um pouquinho antes. Cliquei no aviãozinho aqui, ó. Compartilha para todo mundo, que hoje vai ser uma honra poder estar compartilhando essa live com esse cara incrível. Boa noite. E aí, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Prazer é todo meu. Queria, em primeiro lugar, te agradecer aí pela presteza aí do convite, né? Pela honra de poder estar compartilhando contigo alguns momentos aí, alguns minutos, algumas horinhas aí de muito conhecimento. Saiba que eu sou um fã seu, não só pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, mas também por toda a sua humildade e pelo que você representa na nossa modalidade aí. É uma referência, sem sombra de dúvida. E assim, de verdade, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava poder ter a honra de fazer uma live contigo. É isso. Para mim é uma honra também. Eu converso com as pessoas, eu quero bater papo, aprender, conversar, passar um pouco da experiência também, em qualquer área que seja, né? Então, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, as pessoas que vão entrar vão perguntar coisas e talvez a gente tenha que debater mais ou dar opiniões também. É sempre valoroso para todo mundo. Obrigado. Ó, a live hoje vai ficar no teu comando. Então, na hora que você quiser parar, responder, fica à vontade. Eu estou aqui só intermediando. Tranquilo. A galera vai chamar aí, ó. Se eu fosse você, eu clicaria nesse aviãozinho aqui agora e mandaria para pelo menos 50 contatos seus aí, porque, cara, é uma oportunidade incrível que você tem de estar podendo, né, além de conversar com o cara, que você vai poder perguntar aí e ele te responder, você está podendo agregar conhecimento de uma referência no nosso esporte, tá? Então, assim, para a gente começar, Marcelão, Vamos lá. eu queria te fazer uma pergunta aí que o pessoal que for entrando vai acompanhar. Você que é uma referência no nosso esporte, como surgiu, na verdade, esse amor pelo futsal, essa paixão pelo futsal? Eu já tive a oportunidade de ver uma palestra sua, né? Algumas vezes. Lá em São Paulo, no primeiro fórum que teve em São Paulo, foi em 2014, não, 2016. 2016. No fórum que teve na Unisp. Vou lembrar. Não, eu lembro já. Foi na Unip, sim, isso. Que foi até o Zé que organizou. Zé. Eu e ele. Vocês dois. Isso. Então, esse foi o primeiro que eu tive. Depois eu tive a oportunidade também de ver você palestrar no curso do Marquinhos, enfim. E é sempre uma satisfação enorme. Então, assim, como que surgiu esse... Eu vi, né, a tua história lá, você passando o resumo, mas pra galera que tá aqui, quem é o Marcelo Rodrigues e da onde ele... Tá na área aí, ó. Rodrigão. Fenômeno. Da onde surgiu o Marcelão com esse amor pelo futsal aí até hoje? Eu comecei a jogar futsal com 4 anos de idade, no Clube Municipal da Tijuca, né? Eu tive 2 professores geniais, o Newton Zarani, que foi o primeiro cara a ser federado no mundo, foi o Newton Zarani. E ele era meu professor.
E também era o outro professor era o Aécio, que faleceu ano passado. O Aécio foi do grande time do Vila Isabel, da década de 60, tinha o Serginho. O Serginho e o Aécio foram os dois primeiros jogadores cariocas a serem transferidos para outro estado. No Brasil inteiro, eles dois foram os caras que foram com o Palmeiras. E na época ganharam uma Brasília, cada um, para você ver o tamanho dos caras. Os caras jogavam demais. Eu tive a honra de ser treinado pelo Aécio, que era o craque de bola, e pelo Zarani, que foi o primeiro atleta federado. Nós, inclusive, ano retrasado, fizemos uma matéria com ele, eu apresentando e tal. E desde um menininho, 5, 6, 7, 8, naquela época, 72, 73, estou com 53 anos, o futsal, na base ali, ele não tinha campeonatos, ele tinha torneios. Então, eu participava das categorias todas do municipal, sempre jogando uma categoria acima, mas tinha no municipal juvenil e adulto. E eu, desde pequenininho, pedia para minha mãe, pô, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Eu estudava o que tinha que estudar, né? Depois eu saía, ia para o treino, e do treino eu ficava lá até acabar o treino do adulto. Eu, com 9 anos, eu lembro disso perfeitamente. 8, 9, 10, até 13 anos, eu via tudo de futsal, porque o municipal tinha um timaço do adulto. Nós vamos chegar lá para falar disso. Provavelmente você vai me perguntar também, todo mundo pergunta sobre o futsal do Rio, enfim. Eu fui criado vendo no meu clube, no clube da minha raiz, um adulto muito forte. O clube municipal foi campeão em 77. 1-0, gol do Hugo. Eu lembro até hoje, porque eu era menino, tinha 10 anos, e lembro do gol do cara, pô. Lá no clube municipal, tinham 2 americanos jogando basquete, Thompson e Hutch. O Bial, que é irmão do Pedro Bial, jogava. E o Sérgio Macarrão, que é pai do Marcelinho. Esses caras são meus ídolos até hoje, porque eu tive essa referência lá em cima. Então, o meu amor pelo jogo, não só pelo futsal, mas pelo esporte de uma maneira geral, sou professor de educação física também, dou aula até hoje no município. O meu amor pelo esporte vem daí, vem de ter tido ídolos no adulto. Então é muito difícil, nesse momento, que a gente briga aí por... Sub-13 acaba porque os times só pensam em criar jogadores para o futebol de campo e a gente não tem essa sequência até o adulto. Então, nós temos que ter adulto, porque a molecada é louca pelo atleta de cima, pelo ídolo que está lá. Então, foi isso, né? Eu comecei jogando futsal, bem novinho. De lá, eu fui para o Monte Sinai, no infantil. Fiquei infantil e infanto. Social Ramos Clube no juvenil, 2 anos. No 3º ano, eu já estava em 2 faculdades, eu fiz psicologia e educação física. E aí, eu tinha começado um pouco antes numa e dava para treinar à noite tranquilamente. Aí depois ficou um pouco mais complicado, porque eu fazia educação física e passei a psicologia para a noite. Tinha que faltar uma aula ou outra para ir treinar, e treinava 2 vezes por semana só. Tive que procurar um clube mais tranquilo. Mas logo os trabalhos começaram as pessoas começaram a me chamar para trabalhar, vem trabalhar comigo no clube tal e tal. Aí eu fui para o Fluminense, cara, em 88. E no Fluminense eu fui auxiliar técnico do Luiz Cláudio, que era um treinador muito bom na época. E eu fiquei até 95 lá. Saindo em 94. Fiquei um ano sem trabalhar, que foi em 94. Eu quis voltar a jogar. Eu estava jogando torneios Hispanidad na Casa de Espanha, enfim, outros torneios empresariais, portugueses e tal. E aí, cara, eu quis voltar a jogar em 94. Joguei no América em 94, federado, né? No adulto, no primeiro ano até legal falar isso, em 86, eu joguei aí em Petrópolis, no Magnólia. 1 ano, joguei bem, era um time bom, Paulinho Bigode, treinador, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E depois a minha sequência foi essa. Quando chegou em 95, o Fluminense ficou muito tempo sem me pagar, uns 3, 4, 5 meses sem me pagar, e eu fiz uma triagem para um projeto grande no Japão, eram 3 vagas só, para 1000 candidatos. Eu fui o primeiro, cara, consegui isso aí. Eu falava muito bem inglês, isso me facilitou muito. Não que eu fosse, talvez, o cara que mais soubesse futsal ou preparação física ou qualquer outra coisa, na prova lá que a gente fez. Só que todas as provas eram em inglês, então muita gente não sabia, não tinha um conteúdo legal. Eu tinha, desde pequeno, minha mãe era professora de inglês, eu conseguia entrar. E aí fui... Já o Éder Lima está entrando aqui pedindo para eu cortar o cabelo. Pô, já é a 2ª vez que tá bravo aqui. Resenha ele, hein? Beijo, Éder. Pô, aqui é resenha total.
Reinaldo Simões na área também, meu tio Souza e tal. Aí fui pro Japão trabalhar com futebol, cara. Fiquei lá até 98, no meio do ano. Beijo, Éder, beijo no teu pai, irmão. E aí, cara, eu vim aqui, a minha namorada na época foi comigo para lá, engravidou, veio ter o meu filho aqui, né? O Dedé, que está hoje com 22 anos, vai fazer 23 esse ano. E aí eu vim visitá-los. Quando eu cheguei aqui, me pediram para fazer um jogo no Sport TV. No dia seguinte assinaram meu contrato, eu estou até hoje. Larguei tudo lá para ficar com o meu filho. E a história foi essa. De lá para cá eu vim estudando tudo, cara. Né? De lá para cá eu estudei muito mais coisas. Já estava formado em psicologia, já estava formado, já era preparador físico, com pós-graduação nisso, naquilo, enfim. Aí comecei a estudar gestão, fui gestor do SESC, né? Durante 3 anos. E aí foi muito engraçado, porque eu era gerente geral de esporte do SESC, 99, 2000, 2001, e o Paulinho era gerente do SESC Petrópolis aí. Tu viu que eu encontrei um cara que foi meu treinador lá atrás, foi meu chefe lá atrás, e eu passei a ser chefe dele depois, porque eu que gerenciava tudo. Chefe não, que, porra, eu sou um cara... E a gente fez altos projetos, cara. O SESC foi muito legal. Aí tem o SESC Campestre também aí perto, né? E Nogueira, né? E aí sim. a gente fez muito trabalho lá, desenvolveu muita coisa lá. Foi muito bacana. E de lá para cá eu estou no Sport TV como comentarista. Passei lá no Japão, eu tive a possibilidade também de escrever para um jornal local. Eu trabalhava com futebol de campo, tanto na base quanto no profissional, que era a TDK. Eu fui treinador da TDK, inclusive. A gente foi campeão da 3ª divisão lá, passou para a 2ª. Hoje é um time profissional. Na época era semi-profissional, os caras trabalhavam na empresa e tinham que treinar. Não é a mesma coisa, né? Hoje treina 2 períodos, eles são profissionais mesmo. Muitos atletas saíram do meu núcleo da base lá no Japão para seleções japonesas. Então foi um trabalho muito bacana. E a facilidade que eu tive quando eu voltei para cá foi que eu tive 2 anos escrevendo o Sakigake Esportes, que é um jornal japonês, e tive um programa 2 anos também lá na televisão japonesa. Quando eu comecei a falar japonês, eles me deram... Eu falava mais ou menos, tinha um tradutor ali do lado, mas a partir do 2º ano, no final do 2º ano eu já estava falando bem. E aí eu comentei muita coisa, entrava em debate ali e tal. E aí fiquei 2 anos. Então esse negócio de câmera, estudei, fiz jornalismo esportivo lá, 1 ano, um curso dentro da televisão japonesa, de edição, de uma série de coisas, aprendi muita coisa, reportagem, enfim. Um pouco diferente do que é aqui. Mas a câmera, né, essa facilidade de comunicação diante da câmera ou para o público, eu já estava tranquilo. Então, quando me chamaram para fazer o jogo, quando eu vim, eu achei que ia ser um jogo só. Só que eu estava solto, fiquei tranquilo. Estava muito defasado, muito de verdade defasado. Aí, quer que eu cante uma música pra galera? Mais tarde, no final. Fica até o final aí, No final a gente faz. E, enfim, eu tô aí, cara. Tô aí batalhando pro futsal, para as pessoas do futsal, pelos jogadores. A gente está passando um momento muito complicado. Eu tenho pensado muitos projetos, eu tenho uma empresa de projetos, então eu penso muita coisa. Já entrei em contato com a Liga, já ofereci algumas coisas de ideia. Nada de trabalho, eu não quero nenhum tipo de envolvimento com futsal financeiramente fora a TV. Se eu sair um dia, aí eu sou profissional da empresa e vou buscar isso. Mas minhas coisas são fora do futsal. Senão a gente confunde muito. Muita gente me pede para assessorar atleta. Eu não posso. Sou amigo de alguns deles. Mas não dá para trabalhar nisso porque o vínculo é muito próximo. Tenho amigos jogadores, tenho amigos treinadores, tenho amigos... o Fábio Viana, fala meu treinador Marcelo, e aí, irmão? Beleza pra mim? Então, assim, é isso, cara. De lá pra cá, eu trabalhei muito, venho trabalhando muito, venho me especializando sempre em alguma coisa nova, para poder... Você imagina, de tanta coisa que eu estudei, de tanta coisa que eu vi, de tanta experiência aí, eu tenho 6 segundos para falar lá. Então, a minha preocupação maior é sempre com quem está jogando, com quem está brilhando, com quem está militando, com quem está patrocinando, com dirigentes, enfim. A minha preocupação é com o jogo. Eu não posso me preocupar com mais nada além disso e passar para quem está assistindo 5, 3 milhões, 2 milhões, 600 mil pessoas. Depende, cada jogo tem uma audiência, mas nós temos uma audiência altíssima. E aí, o que me importa é passar para
quem está em casa, o valor dessas pessoas. Valorar muito a nossa modalidade, potencializar isso e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Por isso, eu estou num momento de muita preocupação, que a gente sabe dessa pandemia, dessa loucura que a gente está vivendo, mas eu tenho entrado em contato com a Liga, tenho oferecido ideias e tomara que algumas pessoas entendam que essas ideias podem dar um valor muito grande para as equipes. Talvez não funcione para todo mundo, mas para algumas pessoas certamente vai funcionar. Legal. Marcelo, você falou, quem te acompanha sabe que você fala muito de valorizar o futsal de uma forma global, de enxergar o futsal de uma forma global. E quando a gente fala de forma global, como você mesmo falou, por você ser amigo de alguns jogadores, como é essa relação quando você está ali fazendo a tua transmissão, onde você falou só tenho 6 segundos para falar, e você às vezes vai fazer um comentário, né, que vai contra aquele atleta de alguma forma, e às vezes por você ter esse ciclo que todo mundo que te conhece, aí você é amigo da maioria dos profissionais. Como que é essa relação de, tipo, o que você vai falar, como você vai falar? Porque muita gente acha que, né, fazer uma transmissão é só ligar uma câmera, começar a falar e não é por aí, porque você tem uma audiência, como você falou, muito grande e qualquer coisa que você fale fora pode tanto construir como também destruir tudo que você construiu, né? Como é que é essa relação de... Cara, é a mesma relação que eu tenho com meu filho, é a mesma relação que eu tive quando eu trabalhei eu sou Flamengo, sou muito Flamengo, mas eu trabalhei no Fluminense 8 anos e nunca perdi do Flamengo. Então, trabalhei no Vasco, fui campeão no Vasco. E já trabalhei no Flamengo, fui campeão no Flamengo. Então, assim, eu já prestei serviço, eu não trabalhei no Flamengo, prestei serviço pro Flamengo e fiz projeto para eles. Já tentei fazer um projeto no Botafogo, não deu certo. Eu sou profissional, cara. Profissional é profissional. Não tem essa de meu amigo. Primeiro que eu não vou sacanear ninguém. Eu nunca vou. As pessoas têm família, as pessoas têm. Uma coisa que eu aprendi desde cedo é ter respeito pelas pessoas, pelo ser humano. Eu respeito muito o ser humano. Eu sou um cara muito legal, muito parceiro. Quem me conhece sabe, quem vive comigo sabe o que eu sou. Então, muita gente que não me conhecia pessoalmente, esse cara aí fala, não sei o quê. Quando passou a me conhecer, mudou completamente. Meu irmão me chama para ir para batizar filho, me chama, porque é assim. Mas se a pessoa errar, errou, cara. A câmera tá lá, a imagem é a imagem. Agora, a maneira como eu vou falar desse erro é que muda. A pessoa sabe que errou, eu sei que ela errou, o mundo tá vendo que ela errou, e eu vou falar que ela errou. Só que eu vou falar com respeito, eu não vou falar com desrespeito. É simples. Tem o cara que corneta, que sacaneia, que bota pilha, que não sei o quê, em outro, no futebol, nisso, daquilo. Esse não é o Marcelo. Quem quiser contratar o Marcelo, vai contratar uma pessoa que respeite o ser humano. É simples. Errar, todo mundo erra. Agora, o cara errou porque quis? Não, errou porque errou, pô. Tá lá, todo mundo viu. Então pode ser o meu irmão, pode ser a minha mãe, pode ser o meu pai. Se eu falar sobre um erro com respeito, o cara vai entender. Ele pode ficar chateado na hora, mas depois ele vai entender na frente. Ele vai pegar o vídeo e vai ver. Ou a mesma coisa eu. Quando eu erro alguma coisa, os caras me ligam e falam, porra, não sei o quê. O que me liga com desrespeito, eu sou sempre... Assim, eu falo para os meus alunos isso. No início do ano, vem muita gente de fora da escola. Eu sou professor de uma escola do município. Eu já dei muito tempo aula em favela. Adoro. O respeito até maior. E agora eu sou professor do município, então eu dou aula hoje numa escola de educação física do Exército, que tem uma escola própria do município lá dentro. E às vezes você tem uma galera que o pai ou a mãe tiveram um problema financeiro, ou se separaram e ali não estão tão bem. E esses meninos que têm uma certa... ou tiveram uma certa qualidade financeira, e aí não tem nada a ver com humana, mas financeira, eles chegam com um pouquinho mais de marra, com um pouquinho mais de... Eu falo para todo mundo, eu trato todo mundo igual. Branco, preto, religião A, religião B, religião C. Para mim é todo mundo. Ser humano é ser humano. Eu conheço as pessoas por perfil comportamental. São 4 perfis, são 4 situações diferentes. O ser humano é isso, não tem jeito, não foge disso. Então, o que eu falo para eles no início do ano, principalmente porque aí é o primeiro impacto que eles vão ter, é que eu sou sempre 3 vezes o que são comigo. Sempre. Eu sou sempre... Se você me dá um abraço, eu vou te dar 3 abraços.
Se você fizer uma coisa boa para mim, eu vou fazer 3 vezes para você. Agora, se você me sacanear, o que eu faço? Então, assim, eu nunca vou desrespeitar ninguém. Jamais vou desrespeitar alguém. Jamais. Eu duvido. Eu desafio qualquer pessoa a pegar uma fita, um jogo, o que quiser, que eu tenha debochado, que eu tenha sacaneado. Difícil. Para mim, quase impossível. A não ser que o cara tenha feito uma palhaçada, palhaçada no bom sentido, e aí a gente vai rir, vai brincar e tal. Agora, desrespeitar a pessoa do jogador, a família do jogador, impossível. Impossível queimar qualquer tipo de atleta, dirigente, até porque o cara, aquilo ali é trabalho. E como eu joguei, não tanto quanto poderia ter jogado, ou quanto deveria, ou enfim, independente de qualidade, uns acham que sim, outros acham que não, isso não importa. Eu conheço o vestiário. Fui treinador, fui preparador físico muito tempo, ajudei muita gente aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, experiência disso eu tenho. Eu conheço o ser humano. É uma coisa que eu tenho. Isso eu tenho. Né? Se você me perguntar, de tudo que você estudou, o que você mais sabe? Comportamento humano. Conheço e sei. Ponto. Né? Estudei muita preparação física, muito estudo. O resto todo eu vou aprendendo aqui, vou aprendendo ali. Agora, comportamento humano é o que há, entendeu? Então, dentro da tua pergunta, para mim não importa se é meu amigo, se não é meu amigo, eu vou respeitar de qualquer maneira e o erro vai ser dito de maneira educada. Simples assim. Legal. Mas sem deixar de pontuar. Antes da amizade tem a honestidade. Eu acho que a gente tem que ser honesto com o que a gente faz, com o nosso trabalho. É por aí. Legal, muito top, cara. Bem realmente a sua cara, quem te conhece, né? As pessoas que te conhecem pessoalmente, eu infelizmente não tive ainda não conhece, não vai conhecer. De te conhecer pessoalmente, né? Mas essa é a primeira vez que a gente está se falando aqui. Mas assim, vou pegar uma perguntinha aqui já, que tem muito a ver com o que a gente está passando essa semana aí, do Rabelo, Celso Rabelo. Celso, um abração, um beijão para você. Ainda Celso. demora muito para o clube de futsal que revela o atleta ser considerado formador? Acredito que a pergunta do Celso esteja baseada naquela notícia que saiu essa semana, né? Que a FIFA está propondo essa modalidade também para o futsal, assim como já funciona no campo. Marcelo, você acredita que isso realmente vai valorizar e vai elevar o nível do futsal para um outro patamar? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Se isso acontecer, né, ainda não tá homologado, e agora com o coronavírus vai demorar um pouquinho mais para que isso aconteça. Eles devem adiar essa pauta para uma outra reunião. Tomara que não, tomara que seja na próxima. Eu acredito que vai valorizar muito. Agora, para que haja essa situação, tem que ser um clube formador. É aí que a gente ainda não sabe como as coisas vão. A pergunta é muito boa. Que dá para a gente abranger bem isso aí. As equipes que não são, elas são formadoras, como é que eu vou dizer, legítimas, mas não são legais. Porque quem é formador legal, ou seja, quem está com carimbo de clube formador, já tem essa vantagem. Esse outro clube ainda não está, vai precisar estar. Então, muitos desses clubes vão precisar se associar a clubes formadores e devem ter que fazer um contrato para que isso possa acontecer. Eu estou supondo, não estou afirmando, estou supondo. Isso será muito benéfico, porque não é fácil você dizer que é um clube formador, porque você formou um cara lá atrás. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer por exemplo, uma equipe... Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar o Magnólia, né? Que eu joguei lá. Então, o Magnólia formou um cara que o Fluminense no futsal viu, gostou, ali com 13 anos. Esse menino com 16 anos foi negociado para o Liverpool. Se no momento em que esse jogador saiu do Magnólia para o Fluminense, tiver obviamente a federação estadual vai ter que estar informada que esse garoto jogou lá. Primeiro. Mas o ideal é que seja feito um contrato com um clube que é formador. O Fluminense é um clube formador, o Flamengo é um clube formador. Já tem esse carimbo. Tem que ser feito um contrato com esse clube que, se esse atleta for vendido para algum lugar, um clube legítimo da formação é aquele.
Então, o clube formador legal tem que passar uma determinada verba para esse clube. Eu acho que vai ter que ter um arranjo aí para a coisa acontecer. O que eu acho difícil também é que todos os clubes de bairro, todos os clubes formadores, todos os clubes ali consigam ter essa estampa. Se tiverem, melhor. Mas se não tiverem, eles vão ter que recorrer à parte jurídica para conseguir ter esse valor inicial. Porque se isso acontecer de verdade, esses contratos forem feitos, cara, é muito mais emprego para todo mundo. Porque você imagina 1% de, sei lá, 40 milhões de euros. Pô, é muito dinheiro. Com esse valor aí, você faz 3 anos de categoria de base no clube. Ou mais, entendeu? E aí a tendência de você revelar muito mais é absurda. Eu usaria esse dinheiro não só para a base, mas para ter um time de adulto. Aquilo que a gente falou lá atrás. Você fomenta, você bota o garoto para olhar o ídolo lá em cima. A gente estava com o Éder Lima aqui, Rodrigo entrou aqui. Como esses caras são ídolos da molecada, dos clubes que eles jogam. Imagina o Éder Lima agora no Corinthians. Com a maneira que ele joga, com a vontade que ele joga. Quantas pessoas ele não vai buscar? Quantos goleirinhos, né? Quantos meninos não querem ser goleiro porque o Thiago está lá? Então, é importante ter o adulto para a base ter segmento. Tendo um adulto bom, você vai precisar do sub-20, você vai precisar do sub-15, vai precisar do sub-17 e não vai só formar para o futebol de campo. Você vai formar para o futsal. Os jogadores que tiverem o perfil para jogar futebol, vão jogar futebol. Parabéns, um abraço e tal, mas você tem o segmento todo. Legal, top. Eu queria mandar um beijão aí pro Rico Atleta aí também, meu parceiro, meu amigo, meu irmão. Beijão, irmão, tamo junto. Baseado nesse contexto que a gente tá falando, né? Entre formação, entre valorização do esporte, entre valorização, na verdade, da modalidade, né? Que a gente precisa se valorizar. E com o tema da comunicação, você que é um cara experiente já na modalidade, como que você enxerga essa luta por colocar a CBFS, na verdade o futsal, dentro da CBF? Como que você enxerga a tua visão sobre isso, Marcelo? Na realidade, não precisa nem ter visão, né, cara? Isso é uma tendência. Todos os grandes países já estão com as suas federações de futebol, confederações, etc., tomando conta do futsal. E aqui não é diferente. A CBF já é o que eu falo do legal e do legítimo, né? A representante legal, ou seja, pela lei, é a CBF. Quem toma conta legitimamente é a CBFS. Ela que organiza os campeonatos, ela que faz uma série de coisas. Só que agora é preciso que a CBF ela tenha total domínio sobre isso. A FIFA quer que a CBF, a entidade mãe, a entidade que é ligada à FIFA, é a CBF. Para a FIFA, a CBFS não existe. Se a CBF quiser manter os profissionais que trabalham na CBFS dentro de um departamento lá, para que eles respondam à FIFA diretamente, primeiro a Conmebol e depois a FIFA, eles podem fazer isso. Mas é obrigação da CBF abraçar isso. Mas eles querem ter todo o respaldo financeiro, eles estão fazendo um estudo muito grande sobre a modalidade. Eu já fui contactado, grandes empresários foram contactados, grandes dirigentes, pessoas ligadas ao jogo, de muita capacidade, atletas e profissionais. Então, a minha opinião é que a gente está perdendo tempo em ir para a CBF. A CBF precisa pegar isso. Então, é fundamental que nós tenhamos essa possibilidade. A CBF não vai botar dinheiro do futebol lá. Não vai botar. Esquece dinheiro de futebol. O Flamengo não bota dinheiro em lugar nenhum, a não ser no futebol. O dinheiro do futebol é do futebol. Nós entendam que o futsal precisa ter autogestão, autossustentabilidade, mesmo dentro da CBF. Então, assim, para que isso... Agora, nada impede que os patrocinadores da CBF também patrocinem o futsal. E é isso que as pessoas vão buscar e eu acredito que consigam. Tá, eu tive uma conversa esses dias, né? E o cara me colocou, uma pessoa me colocou um ponto de vista. Ele trabalha, na verdade, no campo. Não vou ficar falando o nome para não, né? Não sei se poderia falar. Vou falar como se fosse o que ele me passou com a minha visão. Que a CBF, quando ela se interessa pelo futsal, pode ser, por exemplo, a gente estava fazendo umas contas
da quantidade de recurso que a CBF agrega durante as suas licenças durante o ano, né? Que são licenças caríssimas para o campo, né? Principalmente a licença A para você ser o treinador de uma grande equipe. Sim. Você acha que esse mercado que começou a se desenvolver através do Ferret, que foi um precursor em fazer esses tipos de curso, né? Curso dentro das equipes, trazendo os estagiários, profissionais. Você acha que isso pode ser um atrativo onde a CBF enxergue vários alunos querendo se capacitar, várias pessoas querendo se capacitar no meio do futsal como uma forma de arrecadar recurso e, como você falou, ela não vai colocar dinheiro no futsal, mas Não acho. talvez Não acha? Não, não. Não, porque a conta não fecha. A conta é mais alta. A conta é muito cara. Para você colocar um evento hoje de qualidade de uma seleção brasileira, você tem uma logística muito grande. Esse dinheiro de curso não paga isso. Entendi. 4 mil reais por aluno, 3 cursos no ano, não paga. Não paga, mas não paga mesmo. Não paga um evento, se você quer saber. Você tem essa ideia, né? Quando numa live que eu estava vendo sua, teve uma pergunta que o rapaz fez: por que a Sport TV não cobre mais jogos? Né? E aí você falou do custo. Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso. Assim, a gente transmite 126 jogos no ano. 52 da Liga e o restante, quando tem um torneio maior, tem europeu, tem Grand Prix, tem Taça Brasil, tem futsal feminino, tem europeu, então tem, enfim, mundial. A gente transmite ao longo do ano entre 100 e 126 jogos no ano. Mas, agora, desde o ano passado, 40 podcasts em média por ano. Esse ano a gente diminuiu, talvez a gente tenha um número menor, né? A gente voltou essa semana. E voltou de casa. A gente está fazendo via Skype e eles pegam o nosso áudio para colocar. A gente não pode ir no estúdio. Né? Tá tudo parado lá. Então, assim, 100 jogos no ano e nenhuma outra emissora passa nenhum. As outras emissoras passam 0. E as pessoas perguntam pra gente por que a gente não transmite mais. Pô, tenta ir numa outra emissora. Mas a Band transmitiu 2. Transmitiu não, foi pago pela Liga, pela Liga Paulista. É acordo. E mesmo assim, é jogo com imagem de internet. Paga 5 mil reais por câmera só, filmar tudo, ou 2 para cortar. 10 mil no máximo. Uma transmissão nossa, com 7 câmeras, custa 100 mil, cara. Multiplica isso por 100 jogos. Com 4 câmeras, já fica um jogo sensacional. 4, às vezes 2 câmeras fazem o papel de mais 2, pelo menos. Como se fossem 6 câmeras. Entendeu? Você consegue ter esse recurso hoje, pela qualidade da imagem que tem. Cara, uma transmissão dessa custa 40, 50 mil reais, dependendo da produtora. Tem de 25? Tem, mas quanto mais você vai descendo, mais a qualidade também desce. Você não pode perder qualidade numa transmissão. Imagina não existe mágica, né? Imagina tremer a câmera, então ter outra câmera com recurso para dar o replay. Eu estou falando de engenharia, eu não sou expert em engenharia, assim como eu não sou da programação, não sou eu que escolho os jogos, nada disso. Eu sou o cara que comenta. Mas eu estudo tudo. Eu gosto de estudar um pouco de cada coisa. Às vezes o cara... Por que no nosso ginásio não tem jogo? Vocês não transmitem tantos jogos da equipe tal? Porque o cara deixa a quadra com uma claridade absurda. O jogo 11 horas da manhã, meio-dia. Uma claridade absurda. O cara não entende que ele tem que cobrir aquilo com plástico preto, com pano preto, para não ter claridade, para você poder enxergar o jogo bem. Se você não enxerga a bola, você troca de canal e vê Netflix. Pô. Se tem umidade na quadra, se o piso é ruim, está todo esburacado, como é que você vai transmitir o jogo? Então, não é a TV que fala isso. É o clube que tem que... A gente sempre tem a mania de colocar a culpa no outro. Mas a gente não entende como a gente está errado. Ou o porquê daquilo. Tudo tem um porquê. Ah, mas por que o jogo do Falcão passa mais vezes do que... Todos os clubes têm um número mínimo em contrato para jogar. Todos eles vão aparecer 1 ou 2 vezes. Se não me engano, são 2 vezes. Todos eles vão aparecer 2 vezes. Agora, o cara que dá audiência vai aparecer mais. Cara. Não adianta. Não tem jeito. Se o teu time está ganhando toda hora, vai aparecer mais. Pode ser qualquer... O Pato não está aparecendo toda hora, foi bicampeão.
Como é que você não vai botar o Pato mais vezes que o time que toma de 17-0 5 vezes? Não tem como. Isso até não tem mais na liga, mas já teve há pouco tempo. Com todo respeito. Todo respeito. Isso, eu tenho respeito mesmo. Mas não dá. A gente tem que ter um equilíbrio bom nisso. Então a gente tem que ter uma imagem boa, a gente tem que ter um trabalho bem feito, a gente tem que ter uma estrutura boa, e aí sim as coisas vão acontecer normalmente. Então, mais jogos não dá para fazer. E não é só pelo aspecto financeiro, não. Não é só por isso, não. Tem outros aspectos também. Só que acaba às vezes até não se tornando atrativo, né? Acaba até às vezes não se tornando atrativo por ter tanto, a pessoa não valoriza, né? Não, eu não digo nem por ser tanto. A gente tem que ter tem que ter qualidade. Se tiver qualidade, muitas vezes o jogo não tem tanta qualidade, o Dandan bota a qualidade. E eu também. Entendeu? A gente tem que entender o produto. É o que eu comecei falando. Porque se eu começo a falar que a quadra tá, eu não posso valorizar o ruim, tá todo mundo vendo ali, eu vou falar uma vez e deu. Eu vou valorizar o que tem de bom ali. Sempre tem um cara bom, sempre tem um treinador bom. Você vai ver sempre eu valorizando o que tem de bom ali, para fazer as pessoas entenderem que o nosso produto é bom. Mas nós precisamos melhorar outras coisas. Internamente, é claro que a gente tem que falar, olha, cuidado com essa quadra, cuidado com essa torcida que está falando palavrão demais no jogo. Assim, isso não é futebol, isso é futsal. Isso aqui, 11 horas da manhã, tem tá a mãe, tá o pai, tá o filho assistindo o jogo. Não é um jogo para sair xingando todo mundo, não é Flamengo e Vasco não é loucura. É o nosso produto, cara. Eu falo sempre, eu falei ontem, eu estava com o Alexandre ontem numa live também, eu falei isso, cara, se tem uma briga no Panamá, num jogo de futsal, isso reverbera no mundo inteiro. Porque a notícia é briga no futsal, não é briga no Panamá. O campeonato que seja. Quem não conhece o futsal, tá vendo esse jogo aqui? Ó? Olha esse jogo aqui, olha lá. Pô, o cara vai apontar o dedo para nossa modalidade. E vai queimar. E você sabe que notícia ruim vem de 70 vezes mais do que a notícia boa. Eu trabalho há 23 anos no canal. Se eu chegar num jogo e xingar um cara, mandar o cara para... né? Eu vou perder 23 anos de credibilidade. Eu fiz isso uma vez só. O cara me xingou 50 vezes. Mas se eu xingar o cara uma vez, eu nunca vou fazer isso. Eu estou dando um exemplo. Você perde 23 anos de credibilidade com erro. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que valorizar o nosso produto. É assim que funciona. Se a gente valorizar o nosso produto, não é o Sport TV que tem que passar mais do que 100 jogos, ou 126 jogos no ano. Se a gente pensar 126 jogos, dá um a cada 3 dias. Um jogo de futsal a cada 3 dias. A gente não faz essa conta. Porque às vezes a gente tem, num torneio, 16 jogos num torneio. Entendeu? A gente não para pensar nisso. O que eu quero, de verdade, é que a gente tenha o Campeonato Espanhol lá para frente, que possa ter mais jogos. Mas pergunta se com 5,8 euros os caras lá diminuíram o valor. Eles não diminuíram o valor. Ah, o futsal, o Sport TV é F. Porra, por que não passa o futsal espanhol? Porra, os caras lá que não quiseram negociar. Nós fomos buscar. Legal, hein? Pode ser que ano que vem a gente tenha? Pode, mas tem que ter. Porra, quanto está o euro? 6? Porra. Aí o cara aumenta ainda em euro. Porra, aí não dá. Legal. O cara tinha que querer mostrar o produto para a gente comprar na frente. A gente não, qualquer empresa. Eu não estou falando do Sport TV porque eu não tenho nem capacidade para falar disso. Eu não sei qual foi a negociação comercial. Eu não trabalho no comercial. Mas eu estou falando enquanto... a gente fica sabendo das coisas por fora. Então, assim, eu sei que aconteceu isso. A gente quer muito que aconteça. Mas para isso acontecer, tem que ter flexibilidade. A gente está num mundo difícil hoje. Não é uma coisa simples. Como eu te falei, quanto custa um jogo? Para ter jogo, precisa ter anunciante. Não é verdade? Televisão vive de quê? Vive de anúncio, cara. Vive de propaganda. Ah, mas eu sou assinante. Isso aí, isso vai para a net, que é distribuído por várias empresas. Então, as pessoas não entendem. Acham que o dinheiro vai todo no Sport TV. Não vai. Você não assina só o Sport TV. Você assina o Sport TV, aí mais opção de coisa. Entendeu? Então, você precisa ter televisão vive de propaganda, de publicidade. Se não tiver publicidade, não tem retorno, cara. Por isso as outras empresas não transmitem. Senão todo mundo estava botando 100 jogos por mês aí. Qual é a empresa que está fazendo isso? Nenhuma.
Legal. O basquete, que é um produto sensacional, tem tudo para melhorar ainda mais. Se tu me perguntar a audiência do basquete, onde estava no esporte, é 1/3 da nossa. É menos que o futsal. 1/3. Pô, Caraca. 3 vezes a mais. Ah. Vou te fazer uma pergunta. Olha, qual o esporte que você vê no canal, ou em qualquer outro canal, que tem 1 hora de pré-jogo? Nem futebol. Mas o futsal tem. Exatamente. Eu e o Dandano ficamos com a caroça lá 1 hora antes do jogo, 45 minutos antes do jogo. Tá aí. Por quê? Porque eu e o Dandano somos gordinhos bonitinhos. Não é por isso, cara. Até somos, mas, porra, não é por isso. Audiência. Cara, porque a gente vende o jogo. E aí os clubes precisam mandar para nós vídeos institucionais. Quando isso começou a acontecer, a marca do cara está aparecendo ali 2, 3 minutos, com a galera treinando e tal. Então, isso é uma valorização que acontece. Mas as pessoas querem criticar, querem falar, querem isso, querem aquilo. Mas os empresários, eles sabem disso. O grande público não vai saber. Eu falo isso na palestra, eu falo isso em qualquer lugar. Eu lembro que você falou. Eu não tenho problema, eu respondo a qualquer pergunta, desde que não seja um segredo da minha empresa, porque aí é uma questão de confidencialidade que a gente assina. O que eu sei e posso falar, eu vou falar sempre. Sempre. Muita gente fala um monte de besteira. Porra, tá vendo o que o cara tá falando? O cara não sabe de nada. Aí tu fala, caraca, eu não tinha parado para pensar nisso. E não estou jogando conversa fora porque eu não preciso disso, não. Eu estou falando a verdade. E as negociações entre eles lá, parte comercial, parte de jogo, eu não passo por nada disso. Então eu não posso falar do que eu não sei. Do que eu sei, eu falo e você pode ter certeza que é a verdade. Top. Gente, ó, só para quem quiser fazer pergunta aqui, eu tô vendo que as perguntas estão subindo. Coloca na caixinha aqui com ponto de interrogação, que aí a gente compartilha aqui as perguntas, tá? Porque senão a gente não consegue acompanhar e não dá para ficar voltando a pergunta. Ó, tem uma pergunta aqui, eu já vou compartilhar aqui com o Marcelão aqui, ó. Vai. Olha aí como é que vai aparecer para vocês, ó. Bota na caixinha que fica mais fácil. Marcelo, você acha que a Liga é o mal do futsal brasileiro? Não. De jeito nenhum. É o principal produto do futsal brasileiro. Eu só acho que a Liga demorou muito tempo para entender que ela tinha que nacionalizar a Liga. A Liga é um produto que veio com grandes empresários para fomentar o nosso jogo em altíssimo nível. Só que há grandes empresários também no Nordeste, há grandes empresários também no Centro-Oeste, há grandes empresários no Norte, há grandes empresários em vários lugares. E há grandes times e um futsal de altíssimo nível em todos os estados do Brasil. O que precisa acontecer é que hoje a Liga já entrega um caderno de encargos a quem quiser participar da Liga, em qualquer lugar do Brasil. Esse caderno de encargos precisa ser cumprido. Ah, mas é muito caro. Caro é o que não dá lucro. Ah, mas eu vou ter que ir lá, não sei onde, tem que voltar para cá. Meu amigo, você vai gastar isso ou você vai vender teu produto em outro lugar. Vamos dar um exemplo. Eu sou muito claro quando a gente fala sobre isso. Quando você pega uma equipe de qualidade, vamos colocar o estado do Ceará, que tem qualidade de futsal. Ali é brabo, os caras jogam bola de verdade. E tem grandes empresas. Aí o cara tem lá um suco de caju. O cara vende o maior fabricante de suco de caju do Nordeste. Ele não tem interesse em vender isso no Rio de Janeiro? Ele não tem interesse em vender isso em Carlos Barbosa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina? Tem. Porra, se ele for colocar o anúncio dele numa propaganda de televisão, ele vai gastar uma fortuna. Vocês não têm ideia. Eu já falei isso na palestra para você. Você deve lembrar. Lembro. Cacete, meu irmão. É brabo, é pesado. 30 segundos é coisa assim, surreal. Tá legal. Tô ouvindo bem. Tá. Voltou. Então, se o cara desse bota o patrocínio nessa equipe, um patrocínio razoável para ter um time bom, para ter o melhor time, um time bom, e ele começar a ganhar um jogo bom aqui, outro ali,
com o público que ele tem lá, jogando em casa. A TV vai se interessar porque tem, obviamente, uma Globo local que vai dar todo o suporte técnico, tecnológico para que o jogo possa acontecer. E se tiver muita qualidade, a gente vai fazer mais jogos dele. E a coisa vai andando. E quando ele vier aqui, a São Paulo, ao Rio, ao não sei onde, ele vai vender o produto dele, cara. As pessoas estão vendo o produto. Porra, as pessoas não entendem que isso aí também é marketing, isso é publicidade. O Magnus é a maior referência disso, né? O Magnus é a maior referência. O Magnus é a maior referência disso, né? Ninguém conhecia Magnus. Ninguém conhecia Magnus, mas todo mundo que tem cachorro hoje compra Magnus. Ué, o cara é ração, cara. O cara quer vender ração no Pará, o cara quer vender ração no Rio de Janeiro, ele quer vender ração no Brasil inteiro. Ele, em São Paulo, ele é um absurdo de vender. É um dos maiores vendedores de ração do Brasil. Mas quanto mais ele puder melhorar o negócio dele, melhor. Ou a Tramontina não quer vender garfo no Amazonas? Claro que quer. Então, assim... E esse é o poder da comunicação, né? E assim a Crona e assim qualquer um, cara. O cara que é um empresário que entende, ele vai investir menos, porque o futsal, ele proporcionalmente, ele vale menos ainda do que outras modalidades que são olímpicas, mas ele dá mais audiência, porque é bola. Ele tem emoção, tem lance aqui e ali o tempo todo, tem defesa bonita, tem contra-ataque, tem transição, tem bola parada. Então isso traz emoção. O jogo é que ficou ruim, em muitos casos, porque tem muito treinador que segura, vai aqui, fica ali, tem que segurar o jogo. Vamos arrastar o jogo. Não estou questionando, o problema é dele, cada um sabe onde aperta o seu calo. Às vezes o cara vai ser mandado embora e papapá. Não estou questionando o trabalho de ninguém. Eu estou falando que a pessoa não entende entretenimento. E o que faz as pessoas terem sucesso é fazer o fora da casa. Se você fizer o que todo mundo faz, tu vai ficar ali. Se tu der um dia, tiver no lugar certo, na hora certa, acontece. Mas se você for um cara fora da curva, ou vai dar muito errado ou vai dar muito certo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Se tu não for um cara que arrisque numa coisa, meu irmão, esquece. Legal. Se você quer ficar ali, tá bom para você, tá dentro da zona do conforto, beleza. Segue a tua vida assim. Mas não reclama de quem subiu. O cara só vai subir se o cara for fora da curva. Se for mediano, não fica, não vai, não adianta. Não adianta. Depois chora, depois fica reclamando, pô, poderia ter. Aí não existe poderia. Ou faz ou não faz. É assim. Legal. Legal. Marcelo, eu estive até conversando numa outra live com o Bernardo Cacheta e ele falou muito sobre isso. Ele falou muito sobre isso, do tipo, lá fora, eles pegam às vezes um jogo que está perdido, né? Os caras estão lá comentando, acredito que é o que você passa muito, que é o que você defende. Eles pegam um jogo que está perdido ali e eles pontuam exatamente o que você falou, aquilo que é o que é bom ainda que sobra, do tipo, o cara vai bater o recorde de enterradas da liga, mas tipo, vale nada, mas o cara levanta aquele dado imediatamente ali pro comentarista. Hoje, o Bernardo Cacheta falou que eles estão com um projeto para dar suporte a vocês em relação a esses números. Isso melhora para vocês a comunicação em relação ao jogo? Esses dados? A gente tem que encontrar uma fórmula para isso. Porque futebol, existe uma cultura do jogo. Né? A cultura do jogo é a gente falar do jogo. O cara quer saber o que está acontecendo no jogo ali, tá ligado? No basquete americano, basquete é isso, basquete é estatístico. Tem muita cesta aqui, muita cesta ali, muito toma, mais para cá, vai para lá, a quadra é menor. Então, você precisa ter volume de informação para passar. Eu tive na reunião com o Bernardo, com o Igor e com outras pessoas, né? Eles me mostraram esse projeto em primeira mão. Porra, eu fiquei maravilhado. Eu sou um cara que amo esse tipo de coisa. Amo, adoro. Estudo, leio, eu gosto muito disso. Mas a gente usa muito pouco na transmissão porque a gente tem 6 segundos. Pelo dinamismo do jogo. A gente tem que encontrar uma maneira de soltar isso no jogo. Sem que o narrador perca o fio da história. Né?
Diferente do basquete, se você perde uma cesta, 2 cestas, tem o menor problema. Você vai narrar 60 cestas no jogo, 70 cestas no jogo. O jogo foi 110, porra, aí já tem, né? 55 cestas, pelo menos, de 2 pontos. Vamos esquecer que os caras tenham feito de 3 pontos. E do outro lado, 108. Então é por aí. Entendeu? O cara vai narrar o tempo todo, cesta. No futsal, você não tem isso. Você pode ter um 4-3. E aí, se tu perde um desses 3 do outro time, porra, é terrível isso. Então, Para a transmissão fica feio, né? É importante hoje, a gente já está começando, porque o mundo está pedindo isso, a fazer a interatividade dentro do hashtag futsal no Sport TV. Então, o Dandan, principalmente, ele já tem o timing de falar isso. E agora a gente tem que buscar o timing para soltar uma estatística ou outra. É importante, sim. De repente no pré-jogo, de repente num ponto do jogo, num tempo, depois da volta do tempo. Olha, a equipe tal conseguiu 4 transições, a transição está funcionando bem. Ou ele levantar a bola de um determinado item estatístico que foi mandado para nós, e aí eu comentar em cima. Isso é legal, isso dá para fazer, mas tem que ser no tempo certo. Se perder o gol, o nosso coordenador dá no pescoço, mas dá bonito. Legal. É diferente de perder uma cesta. Entendeu? Parece simples, mas não é tão simples, né? Legal. Eu vou te falar uma coisa, eu acho, sem querer te interromper, eu acho que lógico. a palestra lá. No momento que você está comentando, que eu estou comentando, estou de fone, o Daniel está de fone, e tem o coordenador que está no aquáriozinho, ele fica do lado de lá, com várias câmeras, com vários computadores, com várias pessoas trabalhando. Ele tem uma máquina que tem uma comunicação comigo e com o Daniel. Então, normalmente ele fala mais com o Daniel do que comigo. Ele fala mais com o narrador. Só que quando ele fala com o narrador, eu ouço o que ele está falando. Normalmente, quando o Daniel me chama para falar, e eu tenho 6 segundos para falar, o nosso coordenador está falando com ele ao mesmo tempo que eu estou ouvindo. Eu estou falando para vocês e estou ouvindo o que ele está falando com o Daniel. Caraca! Experimenta fazer isso, amigo. Experimenta. Mulher faria fácil, né? Porque tem a habilidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Com o maior respeito. Hoje tu falar isso é até perigoso. Mas é verdade. Mulher faz 50 coisas ao mesmo tempo. Consegue. Eu aprendi, cara, com o tempo. Nos primeiros jogos, eu pegava o fone e sumia. Porra, brigava com os caras. Porra, mas depois de um tempo, cara, eu tô... Legal. Às vezes eu tô em casa aqui, aí filho, mulher, né? Porra, todo mundo junto aqui, falando, eu tô desligadaço, tô vendo, continuando. Pô, você não fala com a gente? Peraí, cara, eu tô concentrado nisso aqui. Eu consigo me concentrar no que eu tô falando e sigo. Legal. Esses são os bastidores, né? Que é, tipo, às vezes acho que é o que a gente estava falando, a pessoa critica algo, mas que ela não tem profundidade, ela conhece de ouvir falar, né? Mas tem um conhecimento raso, né? Eu estava vendo os jogos que eu comentei, né? Amanhã tem um, inclusive. Aliás, amanhã, quem quiser, meio-dia tem Brasil e Rússia, meio-dia no Sport TV, Brasil e Rússia de 2011, que o Falcão faz o gol de peito na prorrogação. E 11h30 da manhã tem uma live do Dandan comigo no @Sport TV, que a gente vai fazer uma live pelo canal. Antes do jogo, falando do jogo, meia horinha antes. Então vai ser bem legal. Eu estava falando para você, eu vendo os jogos que eu comentei antes, tomando a minha gelada, perninha para cima, um pratinho de queijo, comendo, é completamente diferente. Você está numa final de Mundial, pilhado, que o Brasil está quase perdendo da Espanha e tem que empatar, é completamente diferente. Aí eu falo assim, pô, por que eu falei dessa maneira, cara? Por que eu não falei assim? Pô, mas tomando uma cerveja, comendo um queijinho, porra, é mole. Fica fácil, né? 300 caras no teu ouvido, o bicho pegando, 500 mil mensagens, meu irmão. Não é para qualquer um. Tem que ser bravo mesmo. Desculpa, mas o negócio é sério. O Jarico aí. Porra, grande mestre Jarico, tamo juntos. Crack. Legal. Esse aí é brabo, campeão. Fenômeno, né? Fenômeno. Brabíssimo. Só responder aqui a Cristina rapidinho. Cris, a gente respondeu isso no início da nossa live. Depois, quando acabar, você pode ver lá que a gente já tinha respondido isso. Depois do direct comigo também, qualquer um aí, me perguntar qualquer coisa, fica à vontade.
Pegando esse gancho que você falou da hashtag Esporte TV, hoje a gente sabe que a gente está num mundo de muita tecnologia, muito globalizado, e as pessoas hoje elas estão mais conectadas no celular do que propriamente na televisão. Existe, ou qual é a sua visão em relação ao que a gente tinha, né, de interatividade em relação à TV e o que se tem hoje de interatividade com a tecnologia do celular? Existe algum projeto, alguma programação em relação para atrair essas pessoas hoje? A juventude, né? Porque o maior espectador hoje do futsal é uma idade mais avançada. Como que vocês hoje estão planejando para atrair essa juventude baseado nessa tecnologia que a gente tem hoje? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. A gente tem, assim, você não precisa botar uma pessoa jovem para atrair jovem. Você tem que falar a linguagem dele, né? Então, o que deve acontecer e está para acontecer é um hub que a gente vai ter uma plataforma global, literalmente, né? E que tudo vai estar ali, num aplicativo só. Você vai acessar uma série de coisas, vai poder ter lances, poder ter tudo rápido, tudo bem. O lance tal do jogo tal, bem separadinho, a novela tal. O streaming, ele chegou para ficar. Então, a TV está estudando todas essas possibilidades de novas mídias para poder atrair essa galera. Eu, enquanto comunicador, cara, eu dou aula, voltei a dar aula. Eu estava trabalhando no município, numa área de projetos, que eu tenho empresa, então as pessoas sabem que eu desenvolvo projeto. E eles me chamaram, eu fiquei 1 ano trabalhando com projeto. Falei, não, cara, a gente ainda tem muita gente de 40 anos, 35 anos para cima, que assiste muito futsal. E essa galera é a maioria, é a galera que paga a conta, ainda está na televisão, né? Mas a galerinha mais jovem, de 7 a 20, 19, 18 anos, essa galera está no celular direto. Então a gente precisa criar ferramentas que possam atrair mais. O marketing está antenado, o Instagram está sempre bombando do canal. E tem muitas outras atividades para chegar aí. A gente está pensando muito nessa galera, a gente quer muito que essa galera venha com a gente também. O Magnus fez um projeto muito legal com o Fred, né? O Fred Os Impedidos. Impedidos lá. Porra, foi sensacional. E é isso que a gente está buscando, né? A gente tem que apoiar esse tipo de trabalho e mais para frente a gente deve fazer alguma coisa também. Felipe Drummond, que é um fenômeno aí também, né? Eu vou compartilhar uma pergunta aqui do Jarico. Aí, grande Jaricão. Vê se está vendo aí na tua tela, Marcelão. Não, na minha tela não está aparecendo nada de pergunta de ninguém. Vamos ver se... Não. Vamos lá. Marcelo, existe a possibilidade de um dia os clubes de futebol participarem da Liga Futsal? Me refiro a todos os clubes. Não entendi o final. A possibilidade de um dia os clubes de futebol participarem da Liga Futsal, ou seja, os clubes de camisa jogarem a Liga Nacional, né? Então, eu acho assim, Jarico e Roger e amigos, eu acho que os clubes não sabem o tamanho do futsal. Os clubes às vezes investem em outros esportes e, pelo amor de Deus, eu não estou querendo que deixem de investir em outros esportes. Mas eles acham que o futsal é algo que não tem retorno. Eles não sabem o tamanho que a nossa modalidade é. Eles não sabem quanto de... Quando eu converso com os diretores de marketing desses clubes, os caras ficam assustados, cara. Eu estive no Flamengo conversando, eu levei... O projeto que o Flamengo ia colocar é meu, eu que escrevi o projeto. O vice-presidente é do futsal, um cara maravilhoso, vice-presidente de base. Ele quer muito que o Flamengo venha. Mas, como eu disse anteriormente, o Flamengo não coloca o dinheiro do futebol em esporte nenhum. É preciso ter uma verba para isso. Aí você tem que convencer também os empresários. Aí você não tem tempo para fazer isso. É muito complicado essa ação. Não é só botar a camisa lá e chegar. Mas eu acho que um dia vai acontecer. E a partir do momento que esses dirigentes entenderem, o primeiro que entender e voltar e permanecer e ficar o 3º ano, vem todo mundo. Não tem a menor dúvida. É um caminho sem volta. Porque é muito mais fácil você internacionalizar a tua marca e trazer outros produtos a reboque, fazendo com futsal, fazendo um grande time de futsal, do que muitas vezes com um vôlei feminino, com todo respeito, um vôlei masculino. Você vai jogar e vai perder para um time que já está bem estruturado há mais tempo. Tomara que todos os clubes pensem em investir neles todos.
quero muito que todos os esportes tenham um crescimento muito grande. Mas o futsal precisa ser visto e ter